E aí, salve, salve. Vamos fazer o seguinte, já que vocês estão no HTML, CSS aí entendido, vamos começar a brincar com essa calculadora. A gente tem alguns eventos do JavaScript aqui, por exemplo, que a gente vai usar para comunicar. Basicamente a gente vai desenhar na tela no HTML pelo JavaScript. Então assim, a gente tem nosso display aqui, certo? E aí eu vou mostrar aquela brincadeirinha que a gente estava fazendo do inspecionar, como ela funciona para muita coisa. Se eu vim aqui no console, tá? Ele vai executar os comandos em JavaScript aqui no caso. Então, se eu vim aqui digitar um document, ele vai representar todo o documento que está aqui, beleza? Então, para eu buscar qualquer coisa dentro do meu site aqui, do meu projeto, eu tenho que ir lá e falar, ó, eu quero que esse campo aqui, que é o nosso display, receba um texto, por exemplo. O que eu faço? Dou um document.getElement e aqui entra, ó, by ID, by name, by tag name, by class name. São 4 formas diferentes aqui, 5 se você colocar o tag name, mas são 4 formas que você vai ter aqui de você selecionar um tipo de elemento. Pelo ID, pelo nome, pela tag ou pela classe. Lembra que a gente colocou aqui a classe? Ó? Eu posso ir lá e selecionar todos os elementos que no caso tenham a classe calculadora, por exemplo. Aqui tá vendo que eu coloquei um ID? O que tem de diferença do ID para classe é que o ID ele é único. Então você não vai usar 2 IDs, você nunca vai repetir um ID do outro aqui, entendeu? Já a classe você pode repetir em vários lugares, porque você vai estar reutilizando principalmente o estilo do CSS dela. Então assim, diferença básica do ID para classe é isso aí. O ID é a identificação daquele elemento que você está ali. Então você pode usar o ID para você chamar ele. Então aqui, ó, como eu tô com uma classe chamada calculadora, eu vou chamar o elemento pela classe, só para vocês verem as duas formas de chamar o elemento, tá? Então, ó, document, chamei o documento. Ponto vai fazer com que eu vá pro próximo, pro filho, literalmente pro filho do documento. Então assim, document.getElement, vou chamar a função getElement by class name e vou falar que eu quero todos os elements, tá? Plural, quer dizer que vai pegar vários. Eu quero todos os elementos com o nome calculadora. Olha lá, ele até me mostrou aqui embaixo já o resultado, ó, tá vendo? Ele tá me mostrando que existe um HTML collection, que é uma div com a classe calculadora, ó. Tá vendo? Ponto calculadora. Aquela div eu posso acessar ela por aqui, ó. Tá vendo? E as próprias propriedades que tem naquela div, ele mostra aqui, ó. Então, cara, o inspecionar ele é muito útil para várias coisas. Se você quer fazer uma alteração, aqui a gente vai fazer, por exemplo, aqui nessa calculadora, certo? Então eu vou lá, ó. Por ser um HTML collection, ele é uma coleção de HTML, então ele tem uma coleção de elementos aqui. Ele tá mostrando que na posição 0 tá a div calculadora. Então só para você entender por que eu vou colocar esse 0 aqui no final, ó. Document.getElement by class name elements. Isso aqui retorna uma lista de elementos, sempre uma lista, tá? Porque é a função básica do JavaScript. Ela vai retornar uma lista do mesmo jeito que se você usar esse document.getElement by ID, aqui é só element, tá vendo? Ó? Não tem o S. Então ele vai retornar o próprio elemento, enquanto aqui retorna uma lista de elementos, beleza? Então olha lá, ó. Eu tenho aqui um ID, tá vendo? Ó? Eu vou pegar esse aqui por ID só para você ver a diferença. Você viu que ele me deu o elemento certinho aqui, ó, igual aqui, quando eu selecionei o 0, aqui mais fácil. Ó, vamos lá para uma base. Em programação, a gente usa essas chaves aqui, normalmente para representar uma lista, tá? Um array, que a gente chama. Então, ó, o abre e fecha representa uma lista. E aqui eu tô passando 3 valores para a lista, da mesma forma que esse aqui é um valor único. Vocês veem a diferença de uma lista para um valor só? De boa, né? Então a mesma coisa que eu tô mostrando aqui da lista, ó, e de um elemento só, que eu tirei daqui para cá, é o que eu tô fazendo aqui, ó. Document, buscando o documento inteiro, ponto get element by ID, vai me dar um elemento só. Quando eu dou enter aqui, ó, ele mostra aquele elemento. Você pode ver que ele é até um HTML bonitinho aqui, ó, que é aquela tabela que a gente fez, né? Já quando eu uso document.get elements by class e vou buscar por calculadora, ele me retorna uma lista de coleções. Entenderam? É que aqui só tem um valor, então ele está na posição 0, porque toda a lista começa no 0, tá? É 0, 1, 2, 3. Por exemplo, Pode falar. se tivesse mais 3 lugares com a classe calculadora, aí iria aparecer o 1, 2 e o 3. Exatamente. É isso? Posso até fazer umas outras duas classes aqui, ó. Só por ele estar o class ali, ele vai representar já, beleza? Então deixa eu atualizar aqui. Olha lá, ó, ele até pegou o CSS daquela classe, tá vendo? Olha lá, document
Get elements by class name, calculadora. Olha lá, ó, retornou 5 agora. Entenderam, né? Basicamente, você vai usar isso para você pegar e poder chamar o HTML lá no JavaScript. Então tá, o que eu vou fazer aqui é começar a colocar alguma coisa no display. Então eu vou fazer por aqui para a gente poder visualizar também, tá? Então vamos lá, document.getElements by class name, a classe é display e eu preciso do que está na posição 0, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que é vou criar uma variável chamada display que vai receber esse negócio aqui. Uma variável pode ser praticamente qualquer coisa no JavaScript, tá? Então se você quiser passar um número, se quiser passar um elemento inteiro para ela, ela vai aceitar. Quando eu chamar aqui, ó, display, olha lá, ó, que ele me mostrou, aquele componente que eu tinha buscado aqui, ficou salvo dentro da variável display. A gente vai usar isso aqui, ó, no nosso JavaScript. Então, ó, nosso JavaScript já vai ter esse valor aqui quando a gente for fazer a chamada lá. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o display, inner HTML, que a gente vai adicionar um novo HTML, vamos ver como que ele vai apresentar lá. Vamos colocar um 550. Inner HTML não é uma função. Esse é o legal de você ficar bastante tempo sem programar JavaScript. Olha lá, ó. Eu peguei e adicionei um valor dentro do display lá, ó, tá vendo? Eu fui lá, peguei todo o conteúdo que estava no inner HTML. Vou mostrar para vocês o que ele tá aqui, ó. Aqui embaixo ele mostra o resultado do que eu estou selecionando, tá? Vamos lá pro nosso script. A gente tem uma função chamada click button, beleza? Aqui esse click button, ele vai ter vários tipos de funções diferentes. Então a gente vai ter que fazer uma coisa agora que é, cada vez que o cara clicar nisso aqui, a gente vai ter que validar o que o cara está fazendo. Então vamos lá, ó. Como a gente vai ter que ter uma soma e tal, a gente vai acabar usando uma variável externa aqui, que vai guardar todos os valores que forem apertados lá nos botões. Então, por exemplo, vamos apagar esse aqui, vamos deixar esse total aqui, ó, que vai ser o seguinte: toda vez que o cara apertar um botão, o nosso valor total vai receber o valor que o cara digitou lá, beleza? Vamos lá, vou puxar aqui do lado pra gente começar a fazer um teste, ó. Vocês lembram o que é esse snan que eu falei? Não é um número, né? Não é um número, exatamente. Então sempre que a pessoa apertar algum botão que não é um número, a gente vai fazer uma validação lá. Agora existe o seguinte comandinho que é switch case. Isso é divertido. Em vez de a gente ficar falando if, a gente vai lá e fala caso. Então a gente vai falar, ó, pega switch valor, tá? Que é o que tá vindo aqui de cima. Caso case C, aí a gente vai pegar o total e vai falar que ele não vale mais nada, que ele vale 0. E ao mesmo tempo a gente vai pegar o display e vai falar que o inner HTML também não vale mais nada, porque a gente vai limpar o display. E aqui break. Aqui a gente está usando já um switch case, cara, que é, a gente poderia fazer assim, ó, if valor igual C. Aí, if valor igual x. Em vez de utilizar vários ifs, a gente só fala, ó, verifique o valor. Caso seja C, executa isso aqui. Break. Break é para parar. Então aqui ele vai executar. Caso for C, ele executa esses dois. Para aqui, pula para fora do switch case, do switch aqui, e continua o código daqui para baixo. Beleza? Então aí eu consigo colocar lá, ó, case barra, né? Que eu tenho um barra lá. Eu vou só colocar os breaks aqui, que é o seguinte, eu vou colocar todas as funções que eu posso ter que não sejam numéricas. Então, barra, pode ser um sinal de menor, pode ser um x, pode ser um menos, pode ser um mais, pode ser igual e ponto, né? Igual e pode ser ponto. Essa calculadora que a gente está fazendo é basicamente a mais difícil, porque a gente poderia só pegar os textos, tá? A gente está fazendo assim para tratar ponto por ponto, para a gente poder ganhar, passar por mais coisas, tá? Exatamente. Então olha lá, ó. Quando o cara for tentar dividir, a gente vai pegar o nosso valor total e vai falar, é o nosso, opa, aqui vai ter um segredinho, vamos com calma. Antes da gente se confundir, vamos lá. Vamos fazer os dois aqui agora. Se for um número, a gente vai pegar o nosso número atual ali. No caso, a gente vai ter que pensar um pouco aqui, galera. Alguém tá vendo a falha? Não. Vamos lá. O que acontece quando o cara aperta o botão número 1 aqui? A gente precisa pegar... display. Então vamos lá. Pegar o display, ponto, inner HTML. Ele vai receber o valor que o cara apertou, certo? Então ele vai receber o valor. Vou mostrar isso aqui rapidinho pra vocês. Vamos lá. Só mais um adendo aqui. Quando a gente fala uma variável aqui, por exemplo, recebe, só tem um igual, ela está recebendo aquele valor. Então você está falando que ela está recebendo o valor x, por exemplo. Tá? Quando você está com uma variável x ali e você quer que ela receba ela mesma mais um outro valor, você faz mais igual. Então, aí tu coloca assim, que significa isso aqui
seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Inner.html recebe inner.html mais y. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, quando eu faço esse mais igual aqui, eu simplesmente estou falando que eu quero que ele adicione no final dele o y, beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai fazer tudo isso aí, ó. Tirando quando o C que limpa e o igual, né? Eu vou jogar aqui pra cima para ficar diferente, só a gente saber que o C e o igual são os botões que são funções diferentes. Vamos começar apertando aqui os numéricos. Então, ó, click button, se for numérico, ele só vai colocar o valor ali. Já deu um erro, ó. Não consegue ler propriedade de inner.html. Ele provavelmente não está reconhecendo que isso aqui existe. Vou colocar ele aqui dentro, que toda vez que ele clicar no botão, ele vai lá e vai buscar o display, ó. Aí ele vai criar a variável display e aí ele vai encontrar, eu acho. Ó, viu? O ponto também ele vai só... Tava fora do código, né? É que assim, o JavaScript ele vai ler de cima para baixo aqui e tem o tempo que demora para buildar o HTML e buildar o JavaScript, que é para pegar o código, compilar e exibir. Então, quando eu coloco isso aqui fora, eu tô falando que esse display recebe o document.getElement lá, mas isso aqui está existindo antes desse elemento aqui ser criado. Então, quando isso acontece, ele não encontra o elemento. Ele não vai encontrar o elemento, então isso aqui vai ficar sempre vazio, porque ele não vai ficar rodando isso aqui várias vezes, ele vai rodar só uma vez, que é quando você abrir o documento, tá? Então quando você rodar o seu JavaScript, ele vai abrir isso aqui pela primeira vez e já era. Então quando você coloca aqui dentro, todas as vezes que clicar no botão, ele vai lá buscar. Então ó, os números estão lá, a gente vai ter que pensar na lógica agora de como fazer funcionar esses botões aqui, ó. Mas já vamos chegar lá. Como nossa função tem o nosso calculador tem um botão igual, então basicamente todos os botões que forem apertados vão ter que estar lá na tela. Tirando esse botão, que é um botão de apagar, né? Eu acho que a gente está fazendo errado, então aqui ele tem que tirar a última letra em vez disso. Tá, então ó, cada botão que ele apertar ele vai exibir na tela. Então vamos lá, 25 mais 15 menos 98 dividido por 2,6. Esse aqui não funciona. O limpar limpa. E o nosso igual ainda não faz nada. Mas a gente já tem uma calculadora começando a aparecer aí. Todos os que a gente fez aqui, ó, eles só estão pegando o valor que estava lá no inner.html e adicionando o valor que foi apertado, beleza? Então basicamente ele está fazendo a mesma coisa para qualquer botão apertado. Aqui a gente vai ter o botão C, que é o clear, né? Então ele só vai pegar o inner.html, que é o conteúdo HTML dentro do display, e vai limpar, tá? Então isso aqui é uma string de texto vazia. Então ele vai mostrar o display e limpo lá. Aí esse botão aqui, ele é o botão de limpar. O meu tá até na posição errada ali. Acho que é assim, fica mais bonitinho. É o botão de limpar, né? A gente pode fazer uma firula no CSS depois, mas só pra gente fazer ela funcionar aqui primeiro. A gente vai pegar o inner.html e a gente tem que tirar a última letra dele. Então assim, a gente tem uma forma que é um método que é chamado substring, que é basicamente você criar uma string a partir de uma outra string. Então você vai dizer da onde você começa, da onde você termina, vai pegar, ó, começa onde? No 0 e termina. Eu vou pegar todo o texto do inner.html e vou ver o tamanho do texto. Então esse ponto length aqui, ó, ele vai dizer exatamente o tamanho daquele texto que estava dentro do HTML, beleza? Então eu tô lá falando, ó, eu quero pegar e criar uma outra string que vai do 0 até o tamanho do inner.html. Vou mostrar aqui do lado só para também ficar mais claro. Imagina que nossa calculadora lá tá assim, ó, tá? O nosso valor lá vai estar escrito assim, 335 mais 4, beleza? Por exemplo aqui, ó, 335 mais 4. Aqui, a nossa string é essa, tá bom? Então, o nosso inner.html vai estar assim. Eu preciso ir lá e falar, ó, preciso tirar a última letra. Então eu vou lá, pego inner.html, eu vou falar que ele agora vai receber inner.html.substring 0 até inner.html.length menos 1. Porque eu tô falando que ele vai do 0, desde a primeira letra, até length significa o tamanho. Então ele vai pegar o tamanho inteiro menos 1, entendeu? Então eu tô indo do 0 até todos menos 1. Então aqui basicamente é para eu apertar aqui e ele não funcionar, claro, porque eu tenho que falar que ele recebe o valor. Colocou menos 1, eu acho, no final do código. Boa. Aqui, né? Ah lá, ó. Eita, Professor auxiliar. Entenderam? E o igual,
Aí a gente vai ter que fazer a conta. Aqui a gente vai chamar uma outra função chamando calcula tudo. Que a gente vai jogar aqui fora, que é uma nova function chamada calcula tudo. Beleza, basicamente nossa calculadora está quase toda funcionando. A gente vai ter que adicionar algumas validações aqui, por exemplo, quando ele apertar o igual, tem que ter algum valor ali. Também quando ele for apagar, também ele tem que ter algum valor, algumas validações, isso a gente vai adicionar já. Ó, a gente vai fazer aqui, ó, para fazer uma forma bem legal e ter um diferencial no meio. Caso ele aperte X, a gente, em vez de colocar o X, a gente vai colocar asterisco. Tá vendo aqui? Então, em vez de colocar o X, que é igual aos outros que eu estou colocando só o valor, não. Caso ele seja X, eu vou colocar asterisco, porque daí o JavaScript reconhece o asterisco e consegue somar. Então, aquilo que eu falei que ia ser uma grande dificuldade, ó, o JavaScript vai lá e faz assim, não usei val. Eu vou colocar um padding no meu display aqui de 10 pixels. Tem alguns paddings, por exemplo, que você vai jogar aqui, que é padding, vai jogar de todos os lados, dos 4 lados, assim como tu pode colocar top, bottom, left, right, assim como você pode declarar só no padding, falando que todas as posições do próprio elemento aqui, ó. Então aqui os 4 lados tá aqui já declarado na mesma linha, só chamando o padding, tá vendo? Então daí tu pode aumentar um pouco aqui pro lado, falar que aqui é 10, aqui é 15, tá vendo? Só acha o tamanho certo ali, faz o seu próprio alinhamento, deixa bem bonitinho. Agora tem um comandinho aqui que a gente usa que é overflow. É tudo aquilo que foge daquele componente. Então overflow vai dizer o que acontece quando ele, em inglês, é quando o copo enche e transborda, tá ligado? Então é tipo, overflow é tudo aquilo que transbordar do componente. Eu vou falar que ele vai ficar hidden, que ele vai ficar escondido, ó. Assim como eu poderia colocar um scroll, tá vendo? Ele automaticamente cria uma scroll aqui. Eu posso colocar alto, que daí ele vai automaticamente escolher se vai ter scroll ou não, dependendo do tamanho do componente. E eu posso deixar ele visible, que ele vai exibir por cima aqui, ó. Então eu vou deixar um alto, para caso eu precise ele só possa olhar todo aqui. E vou copiar isso aqui para lá, ó, meu display. Deixa eu colar aqui que eu não sei se ele tá atualizado. Um padding, tudo bonitinho. Aí, a calculadora tá funcionando. Falei que rapidinho a gente fazia ela funcionar. Então, vamos lá. Aproveitar esses minutinhos final aqui, que a gente tem mais uma meia horinha. E já que a gente tá com... Nosso objetivo hoje era fazer a calculadora funcionar e não fugir tanto para poder acompanhar amanhã todo mundo junto. Cara, vamos falar de linguagem de programação aí um pouquinho. Então assim, JavaScript, TypeScript são linguagens de programação utilizadas na web. Então assim, a gente usa basicamente para desenvolver web, mas são linguagens de programação. Existem várias linguagens de programação, basicamente são tipagens, tá? Então você vai ter lá JavaScript, vai ter TypeScript, você vai ter Ruby, vai ter Java, você vai ter Python. Cada uma dessas linguagens tem suas particularidades. Por que tem tantas linguagens, cara? Porque cada uma responde uma coisa. Então assim, a gente estava falando de binário lá no começo. Cara, binário é uma linguagem de programação, a mais básica de todas, assim, que é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, que é tipo sim e não, sim e não, sim e não, e vai dando um valor. E cada uma dessas linguagens vai responder para uma coisa e foi criada por um objetivo final. Por exemplo, eu trabalho hoje com Dart. Dart, ela é uma linguagem parecida com JavaScript, parecida com TypeScript, ela vai por esse lado, mas foi criada pelo Google e ele está sendo usado no Flutter, que é um framework de produção de aplicativo. Então assim, cara, basicamente cada linguagem vai ter a sua forma de ser escrita, mas o padrão de lógica é o mesmo. Então você vai ter functions, só que talvez você não vai chamar de function lá, tá ligado? Mas você vai usar da mesma forma. Por exemplo, aqui no JavaScript a gente tem essas funções console.log aqui. Se eu for no Dart, digitar console.log, ele não vai funcionar. Mas se eu digitar print, ele vai funcionar e vai fazer a impressão na tela. Eles basicamente você vai ter que descobrir as particularidades daquela linguagem para você poder trabalhar com ela. Mas você sabendo que para um botão funcionar você tem que fazer um evento de clique, aquele evento de clique tem que chamar uma função e aquela função é quem vai fazer todo o processamento, o pensamento e vai retornar alguma coisa ou vai mudar alguma coisa na tela, sabe? Você sabendo que esse processo funciona assim, independente da linguagem, você vai fazer funcionar. Você pode, tipo, demorar um dia, 2 a mais, mas, cara, depois que você começou a programar de uma linguagem, é só questão de acostumar com a outra. Aí, tu curte BI, por exemplo, né? Parte de análise de dados, aí a galera usa muito Python para isso. Então, assim, cara, depende muito do que você quer se tornar como desenvolvedor. O que a gente está fazendo aqui é o que a gente chama de desenvolvimento front-end, que é fazer a parte da frente. Então assim, a gente tem código, JavaScript, TypeScript, a gente faz a lógica, toda a programação, mas tudo que a gente faz aqui é basicamente
a interação do usuário com o aplicativo. Da mesma forma que a gente está implementando aqui, a gente vai usar funções parecidas, alguns padrõezinhos diferenciados em um ou outro projeto de linguagem aí, mas tu consegue desenvolver um aplicativo mobile, tá ligado? Você pode utilizar o nosso inspecionar querido aqui, ó, e falar que você quer testar ele como mobile, ó. Seleciona aqui um. Dá até para escolher qual o modelo, né? Ele vai mudar o formato de tela aqui de resolução. E aí tu pode fazer algumas validações aqui no web, por exemplo, falar que você quer que quando a tela seja pequena, a calculadora seja maior. Todas essas coisas você consegue fazer. Cara, e se você souber o que você precisa fazer, você só precisa procurar passo a passo como resolver aquilo. Tipo, se quando a tela tá menor, eu preciso que a calculadora fique maior para ficar mais visível, aí tu vai começar a pesquisar, tá, mas como que eu faço para mudar o CSS se a tela for menor? Aí tu já vai lá pro Google, taca ali pau. Você vai achar uma função lá chamada mídia. Aí você vai pegar, copiar e colar aqui e você vai ver um resultado. Aí você vai começar a analisar esse resultado e trabalhar em cima dele para chegar no ponto que você quer. Então assim, por que eu tô fazendo dessa forma aí que a gente tá fazendo? Eu tô mostrando para vocês aqui, pedindo para vocês brincar aí. Porque eu quero que vocês cheguem no resultado de vocês, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu quero que vocês comecem a se familiarizar o que é um CSS, o que é uma função, o que é uma variável e o que é o HTML. Cara, isso é uma função aqui, ó, getElementByClassName. É uma função. Essa função, se você dá um Ctrl e clicar aí, ó, ele vai te jogar lá dentro para te mostrar, ó. Tem até aqui falando, ó, retorna uma coleção de HTMLs. São elementos do objeto que o método invocado tem todas as classes com aquele nome de classe que foi dado, interpretar o nome das classes interpretado e self-separated in list. Então ele é separado em listas por classes. Então aí ele faz aquela lista de elementos que a gente estava falando lá. Quando você busca o elements, aqui ele está falando, ó, ele retorna uma lista de elementos, uma coleção de elementos. Quando você pega aqui, ó, getElementById, você pode ver que ele está esperando que você passe o ID, que é uma string. Então ele vai chamar essa função, esperando esse parâmetro aqui, e ele vai te retornar um elemento. E para você ficar mais de cara, tá vendo esse ponto .ts aqui, ó? Isso é TypeScript, cara. Então a gente tá usando JavaScript a chamar um TypeScript. Legal, né?